Deixa eu acender a luz aqui que vai ficar escuro. Vamos aproveitar que... E aí, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Growth Diaries. Hoje eu estou recebendo 3 amigos fantásticos aqui de Vitória, Espírito Santo, todos amigos do Líderes do Amanhã. E o assunto hoje não vai ser nem de marketing, nem de empreendedorismo, nem de negócios, mas também é sobre isso, né? A gente não vai falar sobre nada técnico disso, mas a gente vai falar do que forma boas pessoas trabalhando nesses cenários, né? E a ideia hoje é a gente trazer um pouquinho dos ensinamentos do objetivismo. Para quem não sabe, o objetivismo é uma corrente filosófica que a escritora Ayn Rand começou aí no século XX, quando ela migrou da União Soviética para os Estados Unidos, e que enxerga o ser humano como um fim em si mesmo, que o ser humano tem que viver para alcançar o melhor para si, ou seja, o autointeresse, o amor próprio, enfim, buscar a felicidade de forma que seja dentro dos valores, dentro do que ele constrói e acredita para si. Então, vou deixar aí o espaço para vocês 3 se apresentarem, não vou falar o nome, tirem aí a dedonha, o que vocês quiserem, cada um começa de uma vez aí. Bom, vou começar pelo mais novo, então. Lucas Mendonça aqui, advogado, sócio do Marcelo e do Francisco, amigo do Vitor, todos nós 4 colegas e parceiros de Líderes do Amanhã. Super animado para esse papo. Vamos ver o que é que a gente vai conseguir trazer aqui de conteúdo relevante e impactante, que é o objetivismo. Eu sou o Francisco Machado, sócio desses outros 2 também, e acho que a conversa aqui vai ser boa. É interessante falar um pouco sobre um aspecto mais filosófico, mas que está totalmente ligado, né, ao nosso dia a dia, tanto na vida pessoal, tanto nos negócios. Então, acho que a conversa aqui vai ser boa. Fala, galera. Beleza? Aqui é o Marcelo Mendonça falando, também conhecido como Marcelinho. Não preciso dizer que eu sou sócio dos caras aí, amigão de Vitor. E eu vou dizer, cara, esse tal de objetivismo aí mudou muito a minha vida, pessoal e profissional. Então, acho que a gente vai ter bastante conteúdo aqui para trocar ideia. Vamos lá, Vitor. Excelente. De fato, eu acho que o primeiro passo quando a gente começa a estudar sobre objetivismo ou ouve falar de Ayn Rand, né, é que o que a gente leva o maior susto, pelo menos foi para mim, quando a palavra egoísmo racional, né? Porque a gente vive numa sociedade que o status de egoísmo é ruim, né? É o cara mauzão, o cara que pensa só nele, que quer passar a perna nos outros para levar vantagem, né? E o objetivismo desconstrói isso de uma forma, digamos, muito consistente e que ele faz, pelo menos para mim, eu não gosto muito de usar essa palavra, mas ele ressignifica a ideia do que eu vinha trazendo até então, do que era egoísmo, né? E quando a gente diz egoísmo racional, para quem tiver interesse depois, existe material aí do Roberto Rachevsky que ele explica bem sobre isso. O egoísmo racional digamos que é a forma do objetivismo enxergar o mundo, né? Ele é aquela base filosófica. Existem alguns livros que explicam bem sobre isso, como A Virtude do Egoísmo, da própria Ayn Rand. E aí eu queria saber de vocês, assim, como é que foi o primeiro contato com esse termo, como que foi, principalmente para vocês que são pessoas que trabalham no direito, né? E que a gente sabe que tradicionalmente, principalmente o direito aqui no Brasil, é uma categoria que sempre está muito pautada no que está na lei e não tanto no que está na moral, né? Se a gente for parar para pensar, há muitos séculos atrás, por exemplo, a usura era considerado um crime, sendo que só porque estava na Bíblia que era um pecado, né? Enfim, queria ouvir um pouquinho de vocês aí sobre isso. Eu acho que, assim, pelo menos para Francisco e para mim, muito provavelmente esse termo surgiu naquela palestra do Yaron Brook, que ele deu 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, na abertura de algum evento do Líderes, até lá na Vale e tal. Foi o lançamento. Isso, do fórum. Cara, eu prestei muita atenção naquela
palestra dele, e depois eu tive a oportunidade, junto com o Francisco, de meio que ficar de sombra dele. Então a gente saiu para almoçar e depois o cara veio aqui no escritório, meu irmão. Então a gente pode ficar falando dessa parada louca aí, que até então, louca do egoísmo racional. Porque, cara, realmente, a gente aprende, a nossa cultura, né, a nossa sociedade, e, enfim, não somente do brasileiro, mas de muitos lugares do mundo, a gente aprende crescendo muito de que o outro é mais importante do que nós mesmos, né? A gente é criado naquela cultura de que a gente tem que pensar sempre no próximo. A maioria das religiões trazem a ideia do sacrifício. Foi uma coisa que o Yaron falou no nosso último encontro na semana passada, eu acho, enfim, 10 dias atrás, que a gente sempre tem aquela ideia do sacrifício. Jesus Cristo se sacrificou para a gente, os santos, o pessoal, todo mundo se sacrifica para a gente, tal, por pecados dos outros, né? Sendo que, na verdade, a gente tem que se sacrificar e pagar pelos nossos próprios pecados. Então, a questão do egoísmo racional, ele me impactou muito, porque ele mostrou como eu sou importante para mim mesmo, né? Como eu tenho que me colocar à frente de qualquer interesse alheio, óbvio, sem jamais prejudicar essa pessoa, sem jamais passar pelo direito dessa pessoa, pela liberdade daquela pessoa, né, de um terceiro, mas sempre pensando em mim mesmo. Porque quando eu faço o melhor comigo, ou seja, quando eu sou honesto comigo, quem é honesto com si mesmo faz o melhor para si mesmo. Não sei se eu estou sendo claro aqui, mas a questão da honestidade que o Yaron falou também é muito, muito interessante. Então, quando você é honesto consigo mesmo, você traz o melhor para você. Quando você está na melhor situação para você, é óbvio que você vai impactar as pessoas ao seu redor de uma forma positiva. É óbvio que o Francisco e o Lucas, quando eu, Marcelo, aceito que eu sou um cara ambicioso de uma forma muito positiva e até mesmo ganancioso em querer ganhar dinheiro de novo de uma forma positiva, sem passar por cima de ninguém, Francisco e Lucas serão altamente beneficiados pela minha ambição e pela minha ganância. Porque eu vou buscar o quê? Uma lucratividade para o meu negócio, para o meu escritório. Eu vou buscar ser o melhor profissional que eu consigo ser. Eu vou buscar agregar o melhor valor possível para aquele cliente. Então, aqui, já beneficiei meus sócios, já beneficiei o cliente e já beneficiei a sociedade como um todo, porque a partir do momento que eu gero mais lucro para mim e acabo gerando melhores negócios para os meus clientes, eu estou fomentando o mercado, eu estou fomentando os negócios e automaticamente mais empregos, mais tributos. Se quiser falar disso aí também é um problema sério, esse negócio de tributos aí depois, até contraditório um pouco com o assunto, mas enfim. Então, assim, eu não sei se fui claro, mas quando a gente pensa na gente, quando nós somos honestos com nós mesmos e queremos sempre buscar o melhor pra gente, a gente vai impactar tudo ao nosso redor. Isso pra mim, então assim, depois daquela palestra e a gente foi estudando a Ayn Rand, foi estudando dentro do Líderes, debatendo com aquela galera lá, quando isso vai se solidificando, velho, dentro de você, pô, se torna algo maravilhoso, assim, algo irado. Eu acho muito irado o jeito como eu me sinto hoje. Tá? Não sei se Ô Marcelo, hoje, sem dúvida, você não tem, né, medo nenhum de falar que você é egoísta, de se considerar um egoísta, porque você tem a conotação da palavra egoísta, que é uma visão diferente do que a maioria das pessoas enxerga, né? Infelizmente, a palavra egoísmo, aqui, principalmente no Brasil, ela é vista sobre um estereótipo muito negativo, né? Como se o egoísmo fosse o mal de tudo, né, a origem de todos os males. Então, nós temos um país caótico porque nós temos políticos egoístas que só pensam em si mesmo. Esse egoísmo, né, é uma conotação destrutiva da palavra, em tóxica, que essa pessoa tóxica, né, em que essa pessoa egoísta, ela sim busca o bem para si mesmo, mas em detrimento dos outros. Né? Então, esse egoísmo, de fato, não é o egoísmo bom, não é o egoísmo, né, do Marcelo. Então, a palavra ela acaba tendo muito poder, né? E a gente cria essa rejeição. A gente nasce ouvindo que o egoísmo é ruim, né? A igreja fala que o egoísmo é ruim, a sociedade fala que o egoísmo é ruim, mas é uma questão de interpretação da palavra. Né? Adam Smith colocava, né, em 1776, quando ele escreveu Riqueza das Nações, ele falava muito em self-interest, ou seja, autointeresse, né, em vez da palavra egoísmo. Porque, né, o que a gente busca quando a gente acorda? A gente busca a felicidade, né? A gente vive para viver uma vida feliz,
né, a gente tem uma chance só e a gente quer ser feliz, todo mundo quer, esse é o objetivo de todo mundo, né? Então, todos, né, buscam o auto-interesse, acordam pensando o que ela vai tomar de café da manhã para lhe agradar, o que ela vai trabalhar, quais são os planos dela de viagem. Isso normalmente vem antes de todos os outros pensamentos, né? Todo mundo, sem dúvida, antes de qualquer coisa, antes até de ter um pensamento altruísta, pensar em outros, pensa nos próprios interesses, é natural, né? Só que a gente não pode chamar isso de egoísmo porque vira, opa, pera lá, falou em egoísmo, eu estou falando da personificação do mal, né? E não é bem assim, né? São duas palavras diferentes, auto-interesse e egoísmo, mas que na verdade deveriam refletir a mesma coisa. E então, é engraçado nisso. Eu queria fazer de você falar, Lucas, que é o seguinte, o legal de se perceber nisso que o Francisco comentou sobre a fala do Marcelo é que como que a palavra auto-interesse ela é muito mais amigável de se ouvir do que o egoísmo, né? Assim, digamos, as pessoas conseguem entender mais fácil. Porque quando você está... Auto-interesse é o quê? Cara, hoje quando se fala em busca de felicidade, se você quer emagrecer, vamos colocar assim, você acha que você vai ser feliz mais magro. O que as pessoas geralmente buscam? Fazer atividades físicas que lhe agradam. Ou seja, você tem um objetivo, o seu auto-interesse é emagrecer, então você vai buscar uma atividade que lhe agrada. Se você for buscar uma atividade e fazer uma atividade que não lhe agrada, as chances de você não alcançar esse objetivo e não ser consistente é muito grande, né? Porque simplesmente não vai te gerar felicidade. E felicidade não é uma coisa que você conquista e fica para sempre. É um estado. Ela passa. Então, você sempre tem que estar naquele movimento constante de auto-interesse, de se encher com energia, com coisas que sejam mais agradáveis para você. Só tentando trazer de bem didática para quem ouvir, né? Não, perfeito isso que você falou, Vitor. Foi até bom você ter falado antes de mim, né? Porque você puxou aí auto-interesse como uma forma, um sinônimo, né, de egoísmo racional, né, e do tipo de egoísmo que a gente está defendendo aqui. E conectando isso com a fala de Francisco, eu acho importante ressaltar isso, porque, por exemplo, dias atrás, no máximo um mês atrás, eu estava conversando com um amigo sobre isso, né, sobre o impacto do objetivismo na minha vida e tal, em doses homeopáticas para também não gerar não pode. uma repulsa àquilo que eu estava conversando. E aí ele virou para mim em um determinado momento e disse assim: você então quer dizer que o que está escrito no dicionário sobre egoísmo está errado? Né? E aí eu até abri aqui enquanto a gente está conversando, joguei no Google mesmo aqui egoísmo, e olha, engraçado como os substantivos semelhantes a egoísmo são tratados: imodéstia, arrogância, atrevimento, né? Então, assim, a gente é realmente educado a entender, e eu não tenho nem como julgar, né? Porque eu dizia a outra pessoa recentemente também que eu acho que o objetivismo é uma filosofia perigosa, porque uma vez que você começa a ler sobre, é impossível você voltar atrás, né? Então, assim, a gente é educado a entender que o egoísmo é uma coisa muito ruim, né? Então, quando você muda para auto-interesse, talvez você consiga ter uma abordagem um pouco melhor com aquela pessoa que nunca teve contato com esse conceito. Mas o fato é, a gente tem que ter liberdade também para dizer que é egoísta. Não, é isso. Ô, Lucas, o negócio é tão brabo que... Lucas, lê para mim aí as 3 palavras que apareceram quando você falou egoísmo. Como é? Imodéstia, arrogância, atrevimento. Tem outras aqui, se quiser. Não, peraí, vamos falar esses 3 aqui rapidinho, Vitor. Olha só. Imodéstia. Vem cá. Eu tenho que ser modesto agora? Tipo assim, é ruim para mim eu ser modesto? Arrogância, ok. Você não pode ser aquele arrogante que passa por cima dos outros e é escroto com a galera e tal. Agora, ser arrogante porque você é confiante, porque você acredita em si mesmo. E o terceiro é atrevimento. Cara, eu sou atrevido mesmo. Eu vou continuar sendo atrevido no sentido de correr atrás daquilo que é melhor para mim. De ser atrevido nos meus negócios. Porra, assim... A gente, cara, a gente tá muito mal acostumado com essa situação de hoje enfim, de tudo ter que passar a mão na cabeça, até de palavras, de conceitos e tal. A gente tem que ser mais
mais honesto com nossas palavras e com nossos sentimentos, entendeu? Concordo. Uma das coisas que é interessante, você tocou no ponto que eu gosto muito de falar. Durante toda a minha vida fui chamado assim, ex-namorada, algumas pessoas vêm e confidenciam que me acham muito arrogante, né? Eu também. Num primeiro contato. Mas assim, o que é arrogância? Arrogância é orgulho de você saber que você faz uma parada muito bem. É autoconfiança? É? Isso que... Não. Pois é. Que a arrogância, na visão dessas pessoas, a arrogância é você se achar por algo que você não é. Para mim, isso não é nada de arrogante. Para mim, isso é falsidade. Construir areia, sacou? Tipo, não tem a ver. Atrevimento. Você vai falar que o Neymar ser atrevido é ruim? Pô. Mas ele é arrogante, pô. Tá doido? Quando ele joga o futebol dele, dá o drible lá, ele é arrogante. Pode não. Pergunta se o torcedor do Paris Saint-Germain acha ruim. Se o torcedor do Paris achava ruim, se o torcedor do Santos, que quando viu ele lá pro prêmio Puskás, tava achando ruim aquele gol contra o Flamengo. Pois é. Cara, isso passa muito por essa situação que o Lucas falou aí, da autoconfiança e o egoísmo racional e o individualismo também, né, que são dois valores fortes aí do objetivismo. É impressionante como quando você aceita isso, quando você entende esse conceito, como o Francisco falou, o que na minha opinião é o real conceito, é impressionante como isso muda a sua vida, cara, como um todo, tá? Porra, depois que eu aceitei esses conceitos na minha vida e passei a aplicar eles da melhor forma possível, é impressionante como eu me tornei um cara mais confiante em mim mesmo, um cara mais seguro, um melhor profissional, uma pessoa melhor, porque eu me considero hoje uma pessoa melhor do que antes, porque até mesmo para ouvir melhor as pessoas, brigar menos com as pessoas, ser menos, aguerrido no mau sentido, né? Mas ser também mais aguerrido no bom sentido, ser mais corajoso. E assim, até mesmo a questão da felicidade. Eu sou hoje um cara muito mais feliz, me sentindo bem dessa forma do que eu era antes, porque parecia que o egoísmo racional e o individualismo sempre tiveram presentes na minha vida, só que eu não conseguia falar esse negócio, não conseguia ser esse negócio, né? Depois que você vai, que você estuda, que você aprende, que você discute com pessoas como as que a gente tem aqui hoje, que aquilo vai se tornando não apenas um conceito, mas um modo de ser, um modo de viver. Porra, velho, isso aí tem um impacto bonito do cacete. E, inclusive, você se contou uma situação engraçada. Semana passada, depois da entrevista com o Aaron Brook, o meu primo, um primo meu lá da Bahia que o viu, né, falou que queria conversar comigo sobre entrevista. Aí ele falou, pô, você não pode falar que você é egoísta. Eu falei, posso, eu sou egoísta. Não, cara, você não é egoísta. Eu falei assim, eu sou egoísta. Não, velho, você não é. Eu falei, irmão, peraí. Você vai dizer que eu não sou? Eu tô dizendo, eu sou. E eu me orgulho disso. Não é à toa que eu, muito provavelmente, daqui a 10 dias vou tatuar. Inclusive, não só o egoísmo nacional, como o individualismo. Porque é algo que realmente está inerente a mim. Pô, eu sou egoísta. Quem estiver ouvindo aí e achar feio, vai estudar para você ver se é feio. Porque não é feio, velho, é lindo. É do caralho. Mas Marcelo, é porque, assim, de fato, a gente tem um tabu muito grande, né, no sentido de que, poxa, você não deve buscar a sua própria felicidade, né? A sua missão da vida não é apenas essa, né? É pensar muito pequeno, né? Querer simplesmente que você seja feliz. Pô, missão difícil pra caramba, né? Quantas pessoas são felizes? Se todo mundo buscasse a felicidade, eu acho que a gente estaria num mundo melhor. Mas, principalmente por influências religiosas, né? As pessoas são direcionadas a abrir mão de buscar a própria felicidade para praticar autos altruístas, né? em autossacrifício para ajudar os outros. Ou seja, coloca-se aquela ideia de que nós somos responsáveis pelos outros. Mas veja, né? Pensa num contexto menor, num Brasil, né? As pessoas hoje em dia, elas mal são responsáveis por si mesmas. Então, como é que você quer que ela seja responsável pelos outros também, né? Se cada um começasse pensando por si e fosse responsável, aceitasse a responsabilidade por si, certamente a gente viveria
no mundo melhor. Mas não, né? Ainda prevalece muito aquela doutrina do autossacrifício. Você só é valorizado se você tiver sacrifício na sua vida. Então, Marcelo, não importa se você é feliz. E outra? Se você buscou felicidade através do sofrimento, sacrifício, ok. Mas aí basta você olhar assim, os grandes heróis, né? E aí, né, entrar um pouco de polêmica. Madre Teresa de Calcutá foi uma pessoa que ajudou, né, alguns milhares de pobres. Mas quem impactou mais a minha vida? Quem que trouxe mais felicidade para mim? Madre Teresa ou Steve Jobs? Assim, eu não tenho nem dúvida. Madre Teresa não trouxe nenhuma felicidade para mim, ela não mudou minha vida em nada, né? Mas Steve Jobs mudou, né? Eu uso um telefone que foi feito pela empresa que ele criou. E quantas pessoas que ele gerou? E quantas pessoas o Steve Jobs impactou? Né? A gente tem um ponto interessante nisso aí, né, que eu queria complementar o que vocês estão falando, que é o seguinte, até para efeito de, entre aspas, um disclaimer aqui, até porque o nosso público, eu pressuponho, Vitor, que tem muita gente que não é conhecedor ou estudioso do objetivismo, não que nós sejamos experts no assunto, mas a gente já estudou alguma coisa a respeito. Né? Então, assim, eu acho importante esclarecer que quando a gente critica o altruísmo, né, e quando a gente critica, ou quando o Francisco faz essa comparação, por exemplo, entre Madre Teresa de Calcutá e Bill Gates, desculpa, Steve Jobs, isso não tem nada a ver com você na sua vida, ela na vida dela, Steve Jobs na dele, cada um de nós querer fazer alguma coisa por alguém que está ao nosso redor. A grande mudança, a grande virada de chave, para mim, pelo menos, né, tratando em termos bem práticos, foi entender que até mesmo quando eu faço um ato de caridade e não de altruísmo, eu estou fazendo por mim antes de fazer pela pessoa. Né? Eu estou fazendo por meu próprio interesse. Né? E eu vou dar um exemplo prático disso. Eu tive uma experiência uma vez, antes inclusive de começar a estudar sobre objetivismo, conhecer esses conceitos, eu fui com um grupo de amigos distribuir comida de noite na rua para morador de rua. E assim, aquilo foi muito mais enriquecedor para mim do que para quem recebeu. E assim, hoje, quando eu conheço os conceitos de objetivismo, de egoísmo racional e etc., eu consigo entender que eu pratiquei um ato puramente egoísta. Assim, eu não fui forçado por ninguém a fazer aquilo, eu fiz pelo meu autointeresse, eu fiz porque eu achei que eu ia me sentir melhor daquela forma, antes mesmo de ajudar alguém, né, a se sentir melhor, a comer e etc. E assim, e isso é muito mais... Foi uma virada de chave muito interessante para mim, né, porque eu comecei a perceber que altruísmo é uma coisa, você voluntariamente querer fazer algo pelo outro porque te faz bem é outra coisa completamente diferente de altruísmo. Você não está negando a sua existência, você não está negando você mesmo em prol do outro, né? Que é o que a gente combate bem no objetivismo. É isso aí. É muito importante a gente deixar bem claro esse contexto. Ainda bem que você falou antes de mim. É que ser egoísta não significa não ajudar ninguém. Claro que não. Ser egoísta significa o seguinte: você não vai ajudar alguém se lhe trouxer prejuízo. Exatamente. Tem a frase que quase todo coach gosta, que vem do Tony Robbins, que é do tal da máscara de oxigênio. Por que você coloca a máscara de oxigênio primeiro em você e depois nos outros, mesmo se for uma criança pequena que estiver do seu lado, né? Porque você não consegue ajudar ninguém se você não estiver se ajudando primeiro. Claro. Às vezes é contraintuitivo para as pessoas, mas é simples. Cara, eu depois que eu tive muita proximidade com esses conceitos, e olha que tem muitas vezes que eu sofro de confrontos filosóficos, tá? Internamente, eu ainda estou quebrando algumas restrições de pensamento, de alguns paradigmas. Mas, por exemplo, eu passei a ter mais conflitos de ideias com a minha família.
Ah, natural. Porque eu ainda... Eu também. Eu ainda na casa da minha mãe, mas 99% das decisões, por exemplo, que ela toma em determinados setores da vida, eu falo assim, são decisões ruins. E eu tento mostrar por A mais B. E ela fala, não, mas isso daí é muito egoísta. Eu falei, é muito egoísta. Você tem que pensar primeiro em você. Resolve primeiro a sua situação. Depois você pensa em como você pode ajudar os outros. Mas para ela, por exemplo, que é médica, é algo muito difícil de conseguir... Mesma situação que aconteceu comigo. Mesma Esse é um situação. ponto Agora, interessante. Vai lá, Marcelo, desculpa. não, eu só ia dizer o seguinte, mas, por outro lado, apesar de ter aumentado os conflitos, assim, no bom sentido, né, o conflito de debate, eu sou mais respeitado hoje, tá? Eu sou mais respeitado, porque eles veem que eu tenho um argumento, eles veem que eu tenho uma linha a seguir, e eu me sinto melhor. Eu me sinto muito melhor hoje do que antes, porque antes ficava naquele conflito ali sem muita base, nem nada e tal, e agora não, agora pelo contrário. Agora, esse negócio da sua mãe, Vitor, porque é o seguinte, a gente aprende que sacrifício é heróico, cara. A gente aprende que se sacrificar é heróico. O cara que para salvar a própria vida, ou melhor, não é para salvar a própria vida, mas se ele tiver que escolher entre a vida dele e a vida do próximo, ele escolhe a dele, ele vai ser criticado. É isso mesmo, mas Marcelo. Você não salvou, cara, irmão, era eu, ué. Isso se conecta ao exemplo que eu dei do Steve Jobs e Madre Teresa. Madre Teresa ajudou poucas milhares de pessoas. Steve Jobs, né, gerou uma infinidade de negócios, milhões e milhões de negócios, né, milhões de empregos, direto ou indiretamente, através dos aplicativos que as pessoas criaram a partir, né, do smartphone que ele inventou, mas ele nunca vai ser considerado um herói, nunca. Por quê? Não. Porque ele lucrou, mas não se sacrificou. É isso que eu ia falar, ele lucrou. Você sabe quem é o herói? Tá na moda, assim, eu não sei que dia que isso vai ao ar, Vitor, exatamente, mas hoje, 17 de julho. Tá na moda essa semana, né? A mídia tá repercutindo muito o ato do garoto de 6 anos que atravessou na frente de um cachorro para salvar a irmã, né, na Inglaterra, salvo engano, e aí tomou 90 pontos no rosto, ele tá com uma cicatriz, uma cirurgia desse tamanho aqui. E aí ele deu uma pequena entrevista e disse, eu percebi que se alguém tinha que se sacrificar ali, tinha que ser eu, não ela. Né? Assim, esse herói, pouca gente, ou praticamente ninguém, está enxergando que ainda que seja uma criança, falando de uma pessoa de 6 anos, mas esse menino ele fez por ele, antes de fazer pela irmã. Claro, ele foi egoísta. Assim, ele não quis que uma pessoa que ele ama morresse, e isso trouxesse tristeza para ele, trouxesse dor para ele, né? Mas assim, a gente é culturalmente educado a entender que o ato altruístico desse garoto de pôr a vida dele no lugar da vida da irmã é o ato heróico, né? Quando no fundo o que ele fez foi primeiro por ele, porque ele não queria a dor do sofrimento de perder a irmã. Exato. Quer ver uma coisa que conecta muito com isso? E que quando o Yaron falou na palestra há poucos dias, para mim, tipo, foi abrir o mar vermelho, porque é uma coisa que eu tenho de discussão, e aí é como o Marcelinho falou, não é discussão no sentido de brigar, é no sentido de argumentar. E, por exemplo, minha mãe, ela acha que eu e minha irmã, por exemplo, temos obrigações morais para quando ela envelhecer. E eu sempre falo, mãe, eu ainda nem conquistei as coisas que eu quero para mim. Como que eu posso virar para você e falar assim, eu aceito carregar a sua cruz, né? E quando o Yaron falou que os filhos não têm obrigação nenhuma com os pais, cara, aquilo para mim fez total sentido, porque era algo que eu já racionalizava, mas não conseguia chegar em argumentos concisos filosoficamente, né? E no fim do dia ele coloca que assim, os filhos não escolhem nascer, os pais escolhem trazer um indivíduo para o mundo. Você não pode passar o seu fardo de escolhas e de diversas outras coisas para uma pessoa que só tem única e exclusivamente responsabilidade sobre si. E o mesmo vale para os filhos, né? Filho nenhum acima de 18 anos deve responsabilizar os pais pela vida dele, né? O pai, inclusive, tem todo o direito de parar de querer botar o filho para fora de casa, por exemplo. Foi como ele falou. Um filho que não vai embora
significa que é um pai que falhou, né? Porque você não cria o filho para você, você cria o filho para o mundo, para ele ter sucesso. E foi uma coisa que eu gostei muito de ouvir, sacou? Ou seja, eu acho que Francisco, enquanto... você tá... Menino, Lucas, você tá com quantos anos, Francisco? 31. 31. Tem o quê? 4 anos que ele casou, Lucas? Não, menos. 2, eu acho. Menos? Tem 2, 3 anos? Tá, 3 anos. 3, Francisco, você falhou até os seus 28 anos. Você tava morando com seus pais, comendo a comida deles lá. Entendeu? E guardando dinheiro às custas dele. Então, Vitor, na verdade, Francisco, ele tem uma obrigação sim com o pai dele. Porque ele ficou 10 anos comendo, bebendo, pedindo dinheiro pra sair e tal. Tudo a coisa do pai acumulando dinheiro. Safado. Você é safado. Então, argumento, porque eu tô aqui com quase 33 e ainda... E a mãe? Eu acho, mas assim, eu acho Vitor também tá nessa aí, ó. Eu acho interessante a gente tocar nessa questão de relacionamentos pessoais, né? Porque assim, a gente acaba, até pelo nosso dia a dia, a gente acaba sendo sempre levado a ver exemplos de objetivismo e de egoísmo nacional, etc., na vida profissional, né? E assim, eu gosto muito de um conceito que Ayn Rand fala, que a felicidade é o ato que precede a realização de seus valores, né? Assim, Não conhecia essa frase. Conceito, fala de novo aí. Felicidade é o ato que precede a realização de seus valores. Ou seja, uma pessoa feliz na filosofia objetivista é uma pessoa que consegue encontrar em si aqueles valores e viver plenamente aqueles valores. Eu me sinto muito nisso. Você fala agora. Você, da mesma forma como ela traz isso para o seu relacionamento pessoal. O conceito de amor, né? Você ama, você se apaixona por alguém pelos valores acima de tudo, independente de atração física, independente de qualquer outra coisa. Assim, então, isso é muito interessante. E eu acho muito bacana como eu comecei a refletir sobre algumas relações pessoais, né? De amizade, afetiva e etc. e tal, depois disso, né? E, assim, por isso que eu falei que o objetivismo é muito perigoso, né? Porque eu comecei a ver algumas amizades, e são pessoas assim, não estou dizendo que eu deixei de gostar, eu continuo amando algumas pessoas, continuo gostando de alguns amigos, mas eu comecei a ver que não existe essa realização de valores nessas pessoas, né? E aí eu comecei a me perguntar, não que eu quero essas pessoas longe de mim, mas eu comecei a me perguntar se essas pessoas são felizes, né? Porque, assim, eu falei, cara, olha o quanto o objetivismo impacta em todos os aspectos da sua vida, né? Então não é só naquela coisa de eu sou egoísta, eu sou ambicioso, eu sou egoísta, eu sou ambicioso, eu quero mais para mim, etc. Mas assim, no conceito de felicidade também, isso é muito bacana, assim, é muito interessante e ao mesmo tempo, como eu falei, muito perigoso, né? Você tem que estar com uma boa estrutura emocional e enfim, porque cara, é complicado entender esse negócio do você, né? Até fiz um artigo essa semana que saiu até no ES360 falando como o egoísmo racional está ligado exatamente à sua felicidade e depende de você encontrar o seu maior vilão, que é você, o seu maior herói, que é você, o seu maior amigo, que é você, seu maior inimigo, seu maior obstáculo. Cara, basicamente tudo parte de você. Então, a partir do momento que você consegue entender todo esse arcabouço que está em volta de você, você vai se conhecer melhor e você vai se encontrar, né, de uma forma muito mais forte. E isso, sem dúvida nenhuma, parte de conceitos como individualismo e egoísmo nacional. Só que aí, se você aplicar isso da forma equivocada, como o Lucas está dizendo, você vai estar se embasando em algo bom para praticar algo ruim. E aí é um perigo do objetivismo mal estudado e mal aplicado, né? Exatamente. Com certeza, com certeza. Sabe uma coisa que por exemplo, nos últimos 2 anos foi muito difícil para mim, porque eu não tinha meus valores escritos, eu não tinha descoberto. Assim, uma coisa é você descobrir os seus valores. Não sei se vocês já passaram por isso, mas para mim foi, tipo, bizarro quando isso aconteceu. A outra foi quando eu escrevi, coloquei assim, falei assim, meu valor principal é liberdade. O segundo também. Autonomia. O terceiro é esse, o quarto é esse, o quinto é esse. Quando eu cheguei e coloquei num papel, em ordem, o que eu peso mais, tomar decisão ficou muito mais fácil. Muito mais fácil, cara. Tomar decisão com base em valores é muito bom. A gente tem um exemplo, né, até profissional nisso. O Líderes impactou muito, né, na nossa vida, por conta das leituras, dos debates. A gente começou a refletir sobre esses aspectos. E a gente trouxe isso para o escritório.
né? Então, a gente, numa determinada data, a gente viu que nós estávamos um pouco sem rumo, né? Fazendo tudo e, ao mesmo tempo, sem um foco específico, sem saber a nossa identidade, quem que a gente era, o que a gente queria. Então, nós três e mais outro sócio sentamos e começamos a debater sobre valores. E foi exatamente isso, Vitor. A gente escreveu no papel, foram longos debates e depois tudo assim se tornou muito mais claro, né? Isso já tem 3 anos. E depois disso, as coisas melhoraram muito internamente dentro do escritório. Né? A gente conseguiu um direcionamento, como eu disse, muito mais claro e certamente isso teve impacto positivo profissional para a gente, para todos nós. Muito. Quem fala muito, Vitor, esse negócio dos valores, eu não sei se você leu, mas foi um livro que fez parte do ciclo do meu primeiro ano no Líderes, é o Good Prophet, do Charles Koch. Cara, aquele livro para mim, em termos de... Ele foi tão bom na minha vida que eu não sei nem dizer de que ele é. Ele é de gestão, às vezes ele até autoajuda, ele é, porra, o livro do caralho. É lógico que ele não é de autoajuda, tá? Tô só brincando assim, porque ele me fez encontrar tanta coisa que me ajudou. Mas porra. Deixa eu só fazer um comentário. Fala. Sobre autoajuda. As pessoas confundem autoajuda com milagre. Boa. Verdade. Autoajuda é um negócio bom, cara. É algo que... Porque a gente precisa entender algumas coisas, tipo motivação e outras coisas. Motivação é uma coisa que é extrínseco. Você sempre vai ter que ter estímulo para ela existir, né? Quando você tem o interesse, que aí vem do autointeresse, isso é intrínseco. Você carrega com você. E ela é responsável para te dar motivação. Você lê o que os outros fizeram, fala assim, putz, ó. No fundo, pelo menos é a forma como eu... Não, bacana, análise bacana. Mas voltando aqui ao livro, ele fala lá que a gente tem que parar de contratar as pessoas com base em técnica, com base em currículo, né? Normalmente, quando a gente quer... O que acontecia aqui no escritório? Deixa eu pegar um exemplo claro aqui do escritório. Antes desses valores todos que o Francisco falou e tal, dessa virada de chave, a gente contratava pessoas só de 2 faculdades. FDV e UFS. Só. Era quase que um pré-requisito. A gente tinha FDV, opa, UFS, opa, vamos lá, já vai ser bom e tal. E a gente tinha uma rotatividade de pessoas grande. Quando deu essa virada de chave, que a gente falou, cara, a gente tem que estar do lado das pessoas que têm os mesmos valores que a gente. Não é pensar idêntico, né? Mas é buscar o mesmo caminho. O valor é aquele negócio que está muito ligado ao caráter da pessoa, né? Não dizendo que quem não pensa e tem os mesmos valores é mau caráter, mas eu estou dizendo que tem um caráter mais parecido com o meu. E aí a gente começou a entrevistar as pessoas sem analisar os currículos, cara. Esquecemos o currículo de lado. Ele mandava, era pro forma, a gente jogava lá no lixo, ou só olhava para ver o que perguntar, e a gente começou a basear a contratação com base em valores. A gente perguntava de política, a gente perguntava de economia, a gente perguntava se a pessoa tinha algum princípio, algum valor, e, porra, foi a melhor coisa. O escritório mudou completo depois disso. Completo. As pessoas que começaram a entrar, que compraram a nossa ideia, que compraram a nossa ambição, que compraram a nossa liberdade e tal, a maioria está aqui até hoje, crescendo junto com a gente, entendeu? A gente já teve a gente faz um programa de estágio, entre aspas, estágio de verão, né? Me sumiu a palavra agora, que chama Juriscamp, uma imersão jurídica, desculpa. E aí, daí podem ser contratados estagiários, né? E na última edição, a gente entrevistou e foi participante desse programa uma moça que já trabalhou mais de 10 anos em setor de RH e depois resolveu fazer direito. E assim, me marcou muito que ela disse, Lucas, eu já entrevistei muita gente, eu já contratei muita gente, eu já demiti muita gente na minha vida. Eu nunca imaginei passar por um processo seletivo como o que vocês fizeram. Eu não estava pronta para conversar nada a respeito de valores, nada a respeito de ambição, de projeto de vida e etc. Como vocês a gente não pergunta de direito. Me provocaram nesse processo seletivo. Então, assim, ela falou assim, foi muito impactante para mim, porque eu tenho uma experiência nisso e não imaginava passar por isso. Interessante, né? E a formação jurídica das faculdades, ela é totalmente oposta a isso, né? A formação jurídica, ela é técnica, você estuda a lei, você não estuda
né, valores, você não estuda mercado, não estuda nada além daquilo que está na lei. Então, as pessoas normalmente chegam numa entrevista dessas preparadas para responder o que está no Código Civil, né? Então, você pega de surpresa. E aí, Vitor, tanto para esses programas e tal, mas até mesmo para ser um colaborador aqui do escritório, se o cara chegar na entrevista e falar assim, eu pergunto assim, qual é a sua missão de vida? Eu quero viver para ajudar os outros. Meu irmão, obrigado. Você não vai trabalhar aqui. Lógico que eu não falo isso ali para ele, né? Mas depois fala, não quero. Porque, porra, como é que eu vou contratar um cara? Não, sério, como é que eu vou contratar um cara para agregar valor, para fazer girar valor, se o cara não está pensando nele? Cara, não tem como. Eu quero que ele pense nele, eu quero que ele fale assim, eu quero entrar aqui porque eu quero ganhar dinheiro, porque eu quero agregar valor, porque eu quero ser um advogado foda. Aí eu quero esse cara. Marcelo, vamos parar por aí, porque a gente está começando a entregar nosso processo seletivo. É verdade. E aí pode ser que a gente tenha lá na frente problemas por causa disso. Não fazendo processo automático pela internet, essas coisas, a ordem não liga, não. Não é disso que eu tô falando, não. É não é disso, não. Com a resposta pronta já. Era mais nesse sentido que eu tava falando. Não é disso, não. Uma espetadinha nas burocracias que a gente tem no país. Mas a gente está aí com 47 minutos já de podcast, passou voando. Falamos aqui. Vamos dar uma embrulhada final aqui, de tudo que a gente falou. No meu ponto de vista, assim, então, se fosse colocar em passos, né, eu acho que para você desdobrar o que você aprende com objetivismo, a primeira coisa que eu faria seria entender quais são os meus valores, né? E quais são as virtudes que me fazem realizar os meus valores. Eu acho que são 2 passos em um. Então, por exemplo, se eu tenho ambição como um valor, como eu tenho, uma das minhas virtudes para realizar essa ambição é trabalho duro, né? Por exemplo. Então, entender essas coisas. Diferenciar também virtude de valor, que é muito importante. O outro ponto é entender como que essa mudança filosófica impacta no meu ambiente, né? Porque também não adianta nada a gente fazer uma ultra mudança e passar a viver numa ilha em que você para de estar com todo mundo, que você para de ter... você abandona os seus amigos porque, puta, esses caras não tem nada a ver com o que eu tô pensando hoje, né? Então, acho que é muito isso, e entender o que gera felicidade para você, né? Porque vem aí dos valores, né? Sem jamais passar por cima da individualidade, do direito da felicidade alheia. A partir do momento que você faz isso... São valores objetivos, né? São valores do objetivismo. São os 3 alicerces da filosofia. Seria... eu acho por aí mesmo. Eu acho que é por aí mesmo. E assim, para quem está nos ouvindo até agora, nos assistindo até agora, assim, eu ainda deixo uma provocação também, que é tentar entender um pouco mais como o objetivismo lida com o código moral da sociedade. Eu acho que essa é uma discussão também que dá aí mais uns 5 episódios de podcast, né, Vitor? Você que também já acha bastante disso. Porque para mim também foi além de tudo isso que você falou, né, fechando o embrulho aí, pelo menos para mim, eu colocaria como o laço em cima, né, a quebra do código moral que a sociedade impõe, que a gente vive em todas as nossas formas de se relacionar. Eu acho isso muito interessante também. Não é porque é ilegal que é imoral, né? Pois é. Muito bom, muito bom. Exato. Mas é isso. E assim, só assim, para que não reste dúvida, né, sobre toda essa conversa de objetivismo e egoísmo, assim, é muito importante deixar claro, né, que egoísmo, né, significa simplesmente eu buscar o meu interesse, mas não em detrimento dos outros, né? Eu busco a minha felicidade, mas para alcançar ela eu tenho que fazer algo útil para outra pessoa, né? Não tirar algo de outra pessoa. Então, eu sou feliz, eu gosto do direito, né? Então eu me realizo na advocacia. Esse é um valor que eu tenho e eu consigo voluntariamente trocar com uma outra pessoa que tenha outras características, outras habilidades.
Então tudo pautado, né, em trocas voluntárias, né? Eu busco aquilo que me agrada, eu busco a minha felicidade, eu busco aquilo que eu sou bom, e a outra pessoa também vai buscar aquilo que é bom, né? E a sociedade gira dessa forma, né? Através de trocas voluntárias, respeitando a individualidade de cada um, o que cada um gosta, né? Sem coerção, sem ter alguém para impor, não, você deve fazer isso porque, né, eu acho que é melhor para você. Isso é péssimo, né? Vai impedir que a pessoa busque sua potencialidade máxima. E se eu pudesse... Basicamente, a gente não colocar a coerção, né? É o princípio da não agressão. A expoliação, a coerção, a retirada involuntária e por aí vai. Isso aí. E Vitor, para eu finalizar aqui, já que os meninos finalizaram, eu queria deixar aqui uma dica de leitura, cara, que eu estou lendo um livro agora, que eu não sei se vocês, eu tenho certeza que o Francisco já leu, acho que o Vitor também já deve ter lido, eu não sei se vocês conseguiram fazer a mesmo paralelo, mas o Arriscando a Própria Pele do Taleb, para mim, cara, eu leio, eu faço uma ligação muito forte com o objetivismo, cara. Eu faço ali, não é direto, mas é indireto, eu não vejo uma coisa sem o outro, né? Assim, então, assim, é só uma dica de leitura aí junto com, sem dúvida nenhuma, as obras maravilhosas de Ayn Rand. Estou adorando o Arriscando a Própria Pele. Eu finalizei o Arriscando a Própria Pele, comecei a ler ano passado, aí eu dei uma pausa e finalizei no início desse ano, e realmente, cara, tem pelo menos na minha forma de enxergar, tem muita coisa paralela. É um fundamento muito semelhante, assim, né? Apesar do Taleb não se descrever como objetivista, ele se fala como um cético, ele gosta de questionar tudo, mas eu vi muita proximidade, de fato. Também. É isso, pessoal. Vocês querem deixar alguma contribuição a mais? Querem deixar contato para quem quiser conversar, quiser conhecer mais o escritório, o site, qualquer coisa aí, vocês, agora é a hora do jabá. Enfim, somos 3 sócios. 3 sócios aí, atuantes na área de direito societário. A gente gosta muito de entender, e todos esses princípios ajudam muito a gente a entender o que é melhor para a gente, a entender o que é melhor para o nosso cliente, porque a gente se coloca na pele dele para buscar o melhor para o negócio. Mas, enfim, para a galera do regulatório aí não vir perturbar a gente, fica aí Marcelo Mendonça, procura lá no Instagram do Vitor, Francisco Machado, Lucas Mendonça aí também, no Instagram do Vitor, enfim, estamos aí, precisando de qualquer coisa, só à disposição. Exatamente. Além da gente poder conversar, como o Marcelo falou, das coisas do nosso escritório aqui, daquilo que a gente faz, é sempre um prazer, né, poder conversar com gente que está interessado em conhecer um pouco mais disso aqui que a gente está conversando. Então, meu Instagram está lá no Divito, à disposição, Lucas Mendonça, ou @mendoncalc, né? Fica à tua disposição para quem estiver interessado em conversar sobre isso e qualquer outra coisa mais. Qualquer coisa que me gere valor e que me faça feliz. É isso aí. Como o Lucas falou, a gente gosta de conversar sobre isso, né? Pra gente, essa conversa passou muito rápido, a gente conseguiria ter outras de várias horas para aprofundar mais, né, essas ideias, esses conceitos, analisar sobre uma ótica econômica, política. A gente tem prazer nisso. Então, precisando, é só fazer contato. A verdade é a seguinte: quando acabar a quarentena, coronavírus, a gente tem que repetir em loco, com vinho, numa resenha. Bora. Isso. Tá marcado. É isso aí. Galera, esse foi mais um episódio aqui do podcast, encerrando a 2ª temporada. Tive o prazer de receber esses 3 amigos e fazer essa conversa que 50 minutos para mim pareceram 5. Fiquem aí para a 3ª temporada que vem em 2021.